No auge de sua presença na Terra, os Anunnaki totalizavam 600 e os textos mencionavam um bocado deles, indicando suas atividades em cerca de metade dos casos. O primeiro texto se refere ao Amerissar de Enki, com os nomes de seus oficiais e as tarefas designadas a eles. Como descrito em O Código Cósmico, de Zecharia Sitchin, os governadores de cada um dos agrupamentos estabelecidos pelos Anunnaki foram mencionados, assim como os 10 governantes antediluvianos. As mulheres nascidas das escapadas de Enki foram localizadas, assim como os maridos que lhes foram designados. Foram também lembrados os camareiros e os emissários dos deuses principais, assim como as divindades femininas e masculinas encarregadas de atividades específicas, por exemplo, Ninkashi, encarregado da produção de cerveja. Ao contrário da total ausência de genealogia para o deus bíblico Javé, os deuses Anunnaki eram conhecedores de genealogias e das mudanças de gerações que existiam, como parte da sabedoria secreta das listas de deuses nos templos nos quais os deuses Anunnaki eram listados por ordem genealógica de gerações. Algumas dessas listas descobertas mencionam nada menos do que 23 casais divinos, que eram precursores de Anu, também de Enlil e Enki em Nibiru. Algumas listas simplesmente mencionavam os nomes dos deuses Anunnaki em ordem de sucessão cronológica, outras assinalavam cuidadosamente o nome divino ao lado do nome dos pais divinos, pois era a mãe quem determinava a regra de sucessão entre os Anunnaki. Acima de todos havia sempre um círculo de 12 grandes deuses, numa prévia do que seriam os 12 olímpicos do panteão grego. Começando com os deuses antigos, depois mudando com os tempos e as gerações, a composição do círculo dos 12 variou, porém sempre permaneceu o número 12. Quando alguém saía, outro tomava seu lugar instantaneamente. Quando alguém era promovido, outro precisava ser rebaixado. Os sumérios representavam seus deuses usando chapéus providos de chifres. Temos sugerido que o número de pares de chifres refletia a posição relativa na classificação geral das divindades. A classificação do panteão sumério começava em 60, o número básico na matemática dos sumérios para Anu, continuando com 50 para seu herdeiro oficial Enlil, 40 para Enki, 30 para Nanar, 20 para Utu e 10 para Ishikur. As mulheres assumiam a classificação 55, 45, 35 e 25, para as esposas Antu, Ninlil, Ninki e Ningal, depois 15 para a solteira Ni mais 5 para Inanna, esta última, refletindo a mudança de gerações atinge depois a classificação 15, e Nimá cai para 5. É digno de nota que os 2 candidatos à sucessão na Terra, Ninurta e Marduk, tenham ficado fora da lista olímpica inicial. Quando as coisas esquentaram, porém, o Conselho de Deuses reconheceu Ninurta como sucessor legal e o incluiu na classificação 50, a mesma que o pai, Enlil. Marduk, por outro lado, recebeu a classificação 10. Essas classificações, porém, eram segredos divinos, revelados apenas a sacerdotes escolhidos e iniciados. As tabuletas nas quais foram inscritos os nomes secretos dos deuses, tal como a tabuleta K-170, do Templo de Nínive, continham uma proibição estrita contra mostrar aos não iniciados. Muitas vezes as informações sobre os deuses eram gravadas sem mencioná-los pelo nome. Em vez disso, eram usados os números secretos, por exemplo, o número 30 para Nanar. Mas por que 12? A resposta, segundo Zecharia Sitchin, está em outro problema que os Anunnaki enfrentaram, tendo resolvido mudar sua missão de extração de minerais para uma colonização a longo prazo, com quase 1000 deles envolvidos. Do ponto de vista dos Anunnaki, eles haviam saído de um planeta com uma órbita normal para um que corria loucamente ao redor do Sol, orbitando-o 3.600 vezes em um ano de Nibiru, um período orbital. Além dos ajustes físicos, havia uma necessidade de relacionar o tempo da Terra com o de Nibiru. Ao instalarem seu sofisticado equipamento no controle de missão em Nippur, uma instalação conhecida como Durante, ligação céu-terra, eles certamente se tornaram conscientes da retardação gradual que chamamos de precessão, e compreenderam que a Terra, além do ano rápido orbital, tinha também outro ciclo maior, os 25.920 anos que o planeta levava para retornar ao mesmo lugar do céu, um ciclo que ficou conhecido como o Grande Ano. Como mostrado nos cilindros,
Os Anunnaki consideravam a família do Sol tendo 12 membros, o Sol ao centro, a Lua, pelos motivos já explicados, os 9 planetas que conhecemos no presente mais um, o próprio planeta Nibiru. Para eles, o 12 era um número básico, aplicado a qualquer assunto celestial que afetasse a ligação Céu-Terra, incluindo a divisão do círculo de estrelas ao redor do Sol. Usando cartas celestes detalhadas, eles agruparam as estrelas em cada segmento do céu em constelações. Como as chamariam? Por que não dar nomes dos próprios líderes? Ali estava Ea, cujo lar é a água, que adorava cruzar os pântanos num barco, que enchia os lagos com peixes. Eles o honraram nomeando 2 constelações, a do aguadeiro, aquário e de peixes. Na época dos sumérios, ele foi representado nos cilindros de argila, e os sacerdotes que conduziam seu culto vestiam-se como pescadores. Enlil, forte, temperamental e frequentemente comparado a um touro, foi honrado com seu nome da constelação do touro. Nimá, desejada mas sem se casar, teve a constelação de Virgem em sua honra. Ninurta, muitas vezes chamado de maior guerreiro de Enlil, foi homenageado como o arqueiro. Sagitário, o primogênito de Ea, teimoso e decidido, foi comparado a um carneiro atacando. Quando os gêmeos Utu e Nana nasceram, foi apropriado que lhes consagrassem uma constelação, Gêmeos. Em reconhecimento dos papéis de Enlil e Utu nas atividades espaciais dos Anunnaki, os sacerdotes enlilitas vestiam-se como homens-águia. À medida que os papéis hierárquicos se alteravam e uma segunda e uma terceira geração de Anunnaki chegavam à Terra, as 12 constelações do zodíaco foram designadas aos novos colonizadores. Não foram os homens, mas deuses, que idealizaram o zodíaco. E o número, não importam as relações, sempre totalizava 12. Depois de 40 repetições, ou órbitas de Nibiru, desde a primeira chegada, os Anunnaki designados para as minas de ouro se amotinaram. Um texto chamado Atrasis descreve os eventos que precederam o motim, a própria revolta e as consequências. A mais importante consequência foi a criação de Adão. O texto narra como a humanidade foi desenvolvida. Encorajado por Enki, o motim foi dirigido a princípio contra Enlil e seu filho Ninurta, o senhor que completa a fundação. Enlil exigiu que os amotinados recebessem pena máxima, Enki descreve a impossibilidade de continuar a árdua tarefa. Anu estava a seu lado. Porém o ouro ainda era necessário para a sobrevivência. Como poderia ser obtido? No momento do impasse, Enki forneceu aos Anunnaki sua surpreendente sugestão: vamos criar um trabalhador primitivo que seja capaz de fazer o trabalho, disse ele. Quando surpreso o conselho dos deuses perguntou como poderiam criar um novo ser, Enki explicou que o ser que ele considerava já existia, um hominídeo que evoluíra na Terra, mas ainda não atingira o estágio evolucionário dos Anunnaki. Tudo o que temos a fazer, disse ele, é colocar a marca dos deuses nele, alterá-lo geneticamente para que se pareça com os Anunnaki. A discussão e a solução sugerida são ecoadas na Bíblia. E Elohim disse: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Um ser que pareceria um Anunnaki tanto fisicamente quanto mentalmente. Esse ser, prometeu Enki, será encarregado do serviço dos deuses, que poderão descansar. Tentados com o alívio da árdua tarefa, os deuses concordaram. Vários textos sumérios descrevem como com a ajuda de Nimá, e depois de muitas experiências e erros Mulu, um misturado, foi criado. Satisfeita por haver criado o modelo perfeito, Nimá ergueu-se e gritou: minhas mãos fizeram isso. Ela considerou o momento um evento importante. Nós também devemos considerá-lo, pois a representação do momento por um artista sumério num cilindro de argila nos mostra o instante mais importante na história da humanidade, o instante em que nós, Homo sapiens, surgimos na Terra. Não são os Anunnaki que se assemelham aos humanos e sim os humanos que são a sua imagem e semelhança. Para continuar acompanhando a emocionante saga Anunnaki e desvelar seus mistérios e segredos, venha para o planeta Anunnaki. Inscreva-se neste canal. Curta, comente e compartilhe para expandir o planeta e habitar entre nós.